Lobo é um personagem da DC Comics considerado um anti-herói, já que ele não é bom nem mal, ele só faz as coisas para quem contrata ele. É um mercenário totalmente sem moral, sem noção, sempre bebendo, sempre fumando e sempre indo atrás da mulherada. Como ele se autodenomina, é o maioral. Foi criado com uma violência exagerada e foi retratado como um tipo de paródia do conceito de anti-herói. Mas o sucesso do personagem foi tão grande entre os leitores que se tornou um dos maiores ícones do exagero nos quadrinhos. Mas antes de contar a origem desse personagem, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. O Lobo tem duas histórias de origem, porque foi apresentado no pré-crise, antes da crise nas Infinitas Terras, e no pós-crise ele veio com uma origem e personalidade totalmente nova. No pré-crise, o Lobo foi criado em 1983 por Keith Giffen e foi apresentado na revista Omega Man número 3. O seu visual era bem diferente do que a gente está acostumado. Ele já era um caçador de recompensas extremamente habilidoso, mas com uma personalidade mais calma, mais comportado, não bebia, não xingava, não fumava. Mesmo sendo mortal, ele ainda tinha um senso de moralidade, mas não mantinha muito as suas promessas. Ele podia mudar de lado para quem pagasse mais pelo trabalho, como ele mesmo dizia, nada pessoal. Ele era de um planeta chamado Velorpia, que teve todos os seus habitantes mortos pela raça Psion, e o Lobo foi o último e único sobrevivente. Em 1985 veio a Crise nas Infinitas Terras, que passou uma borracha na DC Comics e recontou a história de origem de praticamente todos os heróis. Foi aí que veio a nova versão do Lobo. Lobo nasceu no planeta Xarnia há 400 anos atrás. Xarnia era um planeta modelo na galáxia, não tinha guerras, tudo era harmonia. Inclusive os habitantes só morriam por opção, porque eles não tinham doença nem nada do tipo. Até que um dia, ninguém entende se foi por maldição ou foi o destino querendo equilibrar um pouco as coisas, mas o Lobo surgiu. Assim que ele nasceu, já atacou a enfermeira que fez o seu parto, cortando 4 dedos dela e matou os outros 2 médicos. Essa enfermeira foi a primeira pessoa a enlouquecer em Xarnia, para você ter uma ideia. A cada ano que passava, o Lobo ficava cada vez mais incontrolável e sádico. Na sua adolescência, ele obrigou que a rádio Cosmic Rock Zombie tocasse a sua música preferida 24 horas por dia, todos os dias do ano. Inclusive ele chegou a implantar um transmissor dentro da sua cabeça para receber o sinal e ouvir a sua música preferida o tempo todo. A música se chamava I Kill My Folks No Accident, que significa eu matei o meu povo e não foi acidente. Com 17 anos ele resolveu fazer isso, matar toda a sua raça. Ele criou uma espécie de escorpiões voadores com um veneno mortal para os Xarnianos, que infectava o sangue e deixava eles agonizando por 5 dias antes de morrer. O Lobo criou imunidade a essa toxina e com isso ele dizimou toda a população do planeta e foi o único sobrevivente de Xarnia. Com o tempo, ele ficou entediado sozinho num planeta inteiro e resolveu seguir pelo universo atrás de algo que ele se interessasse. Então o Lobo começou a trabalhar como caçador de recompensas, matando qualquer um por um alto preço. Ele foi contratado por várias pessoas, incluindo vilões, para matar diferentes seres pelo universo. Já foi contratado para matar a própria Liga da Justiça, onde ele se infiltrou e fingiu ser amigo, e mesmo bêbado enfrentou o próprio Superman. Mas o contratante acabou cancelando o acordo, então o Lobo não precisou matar ninguém, por mais que ele tenha odiado ter abandonado essa missão. O Lobo teve um conflito com Vril Dox, do grupo Legião, e fizeram uma aposta para ver quem venceria numa luta. O Lobo foi enganado e acabou sendo derrotado, então se juntou à equipe da Legião como pagamento da sua dívida. O Lobo, apesar de sem noção, sem escrúpulos e sem moral, é extremamente rigoroso e tem um forte senso de ética com relação à sua palavra. Se ele prometeu alguma coisa, custe o que custar, ele vai cumprir.
Por isso, mesmo não querendo, ele passou um tempo como integrante da Legião. O lobo tinha a capacidade de criar clones a partir do seu próprio sangue. Por isso, muitas pessoas tinham pavor de lutar com ele, porque qualquer golpe poderia criar um outro lobo. Mas durante o seu tempo na Legião, o Real Dox acabou retirando essa habilidade do lobo, quando ele fez muitas réplicas e acabou ficando estéril, impedindo ele de se reproduzir. Um tempo depois, foi descoberto que um desses clones tinha sobrevivido e se tornou mais inteligente que o lobo original. Eles entraram em conflito e só um deles sobreviveu. Ninguém sabia ao certo qual teria sobrevivido, mas numa história futura, o lobo tirou aquele receptor de rádio que ele tinha na cabeça e como só matéria orgânica conseguia ser clonada por ele, isso leva a entender que o lobo que venceu o confronto era o original. Numa história especial chamada Lobo Paramilitary Christmas Special, o lobo foi contratado pelo Coelho da Páscoa para matar o Papai Noel. Essa história foi adaptada por um fã num curta-metragem em live action com o mesmo nome. Inclusive existe disponível legendado no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição. Em uma de suas missões, o lobo chegou a ser morto, por incrível que pareça, mas a sua alma continuou causando problemas tanto no céu quanto no inferno. Ninguém mais aguentava ele por lá. Então os céus e o inferno decidiram entrar num acordo e baniram o lobo pela eternidade. Com isso, toda vez que ele morre, ele simplesmente volta à vida, fazendo dele um ser imortal. Nos Novos 52, esse lobo que a gente conhece foi alterado por uma versão totalmente diferente, que chegou dizendo que era o verdadeiro, e esse que a gente conhecia era um impostor. Mas na nova versão ele não era tão sádico ou sem noção como o antigo, era considerado mais leve que o anterior, e por isso, pela mudança drástica que ele sofreu, acabou não agradando e teve a sua revista cancelada. Com o Rebirth, ele foi deixado de lado e ultimamente a gente teve de volta o bom e velho lobo como a gente conhece. O lobo tem super força e super velocidade, chegando a rivalizar com o próprio Superman. Tem um fator regenerativo extremamente elevado, podendo se recuperar a partir de uma única gota de sangue. Apesar que depois de ter sido banido pelo céu e pelo inferno, ele se tornou imortal. O lobo tem uma inteligência alta comparada com um humano, por exemplo. Ele consegue falar mais de 17 mil idiomas diferentes e desenvolveu um sentido para rastrear qualquer ser por todo o universo só de ver ele uma vez na vida. Para se locomover, ele tem uma super moto, normalmente com uma caveira na frente. Sempre anda cheio de correntes e de armas. Seu visual foi inspirado nos integrantes da banda Kiss no começo do pós-crise, e a partir da história Lobo Sem Limites, ele começou a ser retratado mais parecido com o músico Rob Zombie. As marcas pretas que ele tem no rosto fazem parte dele desde nascença, são marcas mesmo e não bigodes como aparenta. O seu nome vem do idioma Kundio, que só existe nos quadrinhos, e significa aquele que arranca as suas tripas e gargalha de alegria com isso. E a palavra lobo vem de lobotomia, e não do animal lobo como muita gente imagina. Ele chegou a se auto-intitular Assassino de Reis e Flagelo da Galáxia, mas o apelido que ele mais gosta é O Maioral. O lobo não tem piedade e é muito mortal, mas existem seres que ele ama e sente um grande carinho, os golfinhos espaciais, que ele cuida como se fossem próprios filhos e descreve eles como os seres mais gentis e graciosos, a forma mais pura de vida que ele já viu. O lobo já fez crossover com alguns personagens de outras editoras, como o Máscara e com o Juiz Dredd. E na história de crossover DC vs Marvel, o lobo enfrentou o Wolverine. Como a votação de quem ganharia era do público, o Wolverine ganhou, o que trouxe muita controvérsia, já que o poder do lobo é extremamente maior. Então, em uma história futura, o lobo disse que perdeu de propósito porque tinha sido subornado por um homem calvo, fazendo referência ao Professor Xavier. Existiram duas versões infantis do lobo também, o Lobinho e depois foi substituído pelo Slobo, mas não fizeram tanto sucesso quanto o original.
Já teve rumores de uma adaptação para o cinema há um tempo atrás, principalmente depois do sucesso que foi o filme do Deadpool para maiores de 18 anos. Mas até hoje nada foi confirmado, infelizmente. Então a gente fica na espera de ver algo do Lobo aparecendo no universo cinematográfico da DC. E uma curiosidade bem interessante é que o próprio Stan Lee admitiu em uma entrevista que o Lobo é o seu personagem favorito da DC. Então dá pra perceber que apesar de pouco usado e de ter poucas HQs com ele, o Lobo é um ótimo personagem da DC e tem o direito de se auto-intitular o Maioral. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.